Fala pessoal, tudo bem com vocês? É a ADM da Rensport Brasil falando aqui com vocês. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde eu estava mostrando o configurador da Porsche e como vocês podem ver aí na tela, a interface do site alterou, né? Eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo seguinte, foi tempo suficiente para mudar a interface aí. Mas na primeira sessão, né, que foi a que eu gravei no vídeo anterior, não alterou nada, não houve novo opcional, seja de interior, ou seja de rodas, tudo mais, continua a mesma coisa, só a interface que foi alterada, né? Então vamos dar continuidade aí na parte exterior agora, né? O pacote exterior ele vem apresenta a opção aí do clássico Sport Design, né? Só que aí na geração 992.2 ela tem um diferencial. Agora ela traz um acabamento além do tradicional acabamento na cor do carro, e o opcional do acabamento em Black Piano, ele também vai trazer agora esse opcional do acabamento do Sport Design na cor Season Trust, que na minha humilde visão vai ser um opcional muito pontual, né? Porque por ser uma cor contrastante, ela não vai combinar com qualquer spec, né? Esse spec aí das fotos, que me parece ser branco ou cinza gelo, aparentemente ele está interessante, né? E aí as fotos também destacam quais são as partes que serão pintadas em cinza antrácido, que é essas torres aqui do para-choque frontal, a saia lateral também vai ser pintada em cinza antrácido e essa seção aqui entre o suporte de placa e o difusor traseiro vai ser pintado também em cinza antrácido, que aqui na parte traseira vai ser o maior contraste, né, que eu havia comentado, porque essa parte do difusor e do escapamento esportivo, o PSE, né? Ela é em um plástico preto. Aí tem o para-choque na cor do carro e no meio vai ter o acabamento cinza antrácido. Então fica um contraste aí de três cores que, dependendo da cor, não vai ficar um contraste bonito, né? E além das torres, entre aspas, né, que eu chamo essa seção aqui, serem pintadas de cinza antrácido, também tem esse lip, né, lateral aqui dessas torres que também vai ser pintado nessa cor contrastante aí. Então, é um opcional a ser analisado com calma, de acordo com o spec, para ver se esse contraste vai ficar interessante, né? Do plástico preto com a cor do carro e o cinza antrácido. Aí aqui tem a definição, né, do pacote, como eu já mostrei nas fotos aí, custa módicos R$ 35.000, vai, arredondando aí. Eu acho desnecessário. Aí tem. Aqui está escrito pacote exterior, mas na verdade é um pacote é, Sport Design, né? Pode ver que mudou o para-choque, a saia lateral e a parte traseira do carro, né? No 992.1 isso era mais nítido, porque havia diferença entre a posição do suporte de placa no Sport Design e a posição do suporte de placa sem ser Sport Design. Quando tinha Sport Design, a placa ela vai lá para cima. E também tem essa aba lateral, né, aqui para definir o que é o Sport Design. Quando não se tem Sport Design, a placa fica lá embaixo, lado a lado com o escapamento, tá vendo? Atualmente não, a gente não tem mais essa. Quer dizer, acredito que tenha, porque aqui foi adicionado o sistema de escapamento. Deixa eu só remover aqui. Escapamento selecionado, remover. Olha aí, continua, tá vendo? Não tem mais a diferenciação do para-choque. E na minha humilde visão, o suporte de placa mais elevado assim, separado do escapamento, fica muito mais bonito do que como era anteriormente, com a placa entre
os escapamentos, né? E a placa ficava muito embaixo também. Ficava essa seção aqui muito grande na traseira do carro sem nenhuma informação, né? Como se fosse um outdoor aqui. Sei lá, ficava, não soava muito bonito. Então assim fica melhor. Aí tem o clássico AeroKit, de fato aqui, né? Primeiro a gente tem o pacote Sport Design e depois o AeroKit, que nada mais é do que o pacote Sport Design adicionado a essa asa traseira, né? Aí novamente, como eu falei, essa versão aqui de 47 mil reais. Vejam como é grande, né? A diferença de, do pacote Sport Design e do pacote Sport Design com a asa, né? Que é o único adicional. Além da luz de freio, claro, né? Porque por conta da asa superior, ela muda também a posição, né? Da iluminação. Olha aí a diferença. Eu acho, sinceramente, muito feio o AeroKit. Desde a geração 992.1, qualquer versão do GTS, seja GTS ou A4 GTS, não soava muito bonito. Soava não, né? Não era agradável aos olhos o GTS com o AeroKit e até mesmo o Carreirinha. Não sei, acho que por conta da proporção dessa asa traseira ficava muito estranho, né? Então eu não configuraria aí. Como eu sempre falei desde o início, a Porsche ela oferecia combinações de opcionais para determinados modelos e acabou que essas combinações de opcionais que eram ofertadas para os modelos, desde a série G, né, que é do clássico 930, com o tempo a marca foi amadurecendo e vendo que poderia ofertar uma seleção de opcionais como um pacote. Não só como um pacote, mas também como versões, né? Que basicamente a versão GTS, a versão S do Turbo surgem a partir e a própria versão S, né, do Carreira, surgem como uma versão que de série já traz opcionais que são ofertados na versão base, né? Então, o mesmo ocorre com o AeroKit. O AeroKit é um conjunto de peças, né? Que é o para-choque Sport Design, a saia Sport Design e o para-choque traseiro, né? Sport Design também. E o AeroKit ele só adiciona a asa traseira, né? Então a gente também tem as três opções de AeroKit. A clássica na cor do carro, por esse preço aí de 43 mil reais. Em Black Piano, interessante que o acabamento em Black Piano ele tem o mesmo preço. E agora o exterior, o AeroKit também em cinza Antraste, né? E aí, de fato, é mais caro. Eu, como eu já falei, não gosto de AeroKit, né? Então não configuraria. Mas das três opções, a que mais me agrada é o Black Piano, porque ela tira o acabamento plástico visível do carro e dá um contraste interessante com qualquer cor que seja. Lógico que, a depender do spec, né? Ele na cor do carro fica mais interessante. Aí aqui é o opcional que eu mais gosto, né, do 992. De longe é o pacote Sport Design sem o AeroKit, né? Porque na minha visão o 992 sem o pacote Sport Design ele soa muito inacabado, um carro pobre, mal desenhado, né? Porque se você for olhar a frente do 992 sem o pacote Sport Design, ela fica muito curta, ou sei lá, não fica bem acabado como fica à frente do 992 com o pacote Sport Design, né? Eu estou coletando as fotos aqui para que vocês possam visualizar aí essa diferença. Aqui um 992 sem o pacote Sport Design. Tudo bem que aqui nessa unidade específica ela está com um acabamento Black Piano, né? Então já dá uma aliviada no aspecto sem frente que o 992.1 fica sem o pacote Sport Design. Aí você compara com a unidade com Sport Design, tá vendo que fica muito mais agradável aos olhos. E não só isso,
é um opcional que agrada visualmente tanto aqueles specs que são montados numa pegada mais clássica, como os specs que são montados numa pegada mais esportiva, né? Então, para mim, 992 tem que ter pacote Sport Design. Eu não consigo até hoje olhar com bons olhos um 992 sem pacote Sport Design, porque parece que falta algo. É como se o carro tivesse com um para-choque aftermarket de quinta categoria. Longe de mim criticar você que tem aí um 992 sem Sport Design, mas com Sport Design é outra pegada, né? Então, como eu falei, é o opcional que eu mais gosto do 992.1 e agora também para o 992.2, né? Que fica muito mais interessante com o pacote Sport Design. E é, como eu falei, né? Conjunto de opções, que é o para-choque frontal, a saia lateral e o para-choque traseiro, né? O grande destaque, na minha visão, é a saia lateral, porque se você for olhar no 992 sem o pacote Sport Design, você vai ver que essa parte aqui do carro, ela é em ferro, como se fosse em ferro. Como se fosse não, de fato é de ferro, né? Um ferro enrugado, muito feio. Algo que deveria ser melhor acabado, mas no carro não é, né? Então fica aparecendo a estrutura do carro, essa é a palavra que eu estava buscando. Aparece a estrutura do carro ao invés de aparecer a parte que é desenhada, né? Então, o grande adendo aí do pacote Sport Design é essa lateral. Aí, como eu falei, né, o configurador também oferta o pacote desmembrado, que é essa frontal e a opção de pintar, como naquele 992.1 amarelo que eu mostrei, pintar a frente do carro em preto alto brilho, né? Sem necessariamente colocar o pacote Sport Design, mas aqui de fato é o pacote, né? Interessante, ele não tá assim, aqui mais pra frente ele vai mostrar. Aí aqui tem o pacote Sport Design, o pacote em peso de alto brilho, que é o que eu vou selecionar aqui, ao invés de ser na cor do carro. Fica muito interessante, né, no contraste com o cinza vanilla. Minha única crítica ao pacote Sport Design preto alto brilho, que como eu falei lá no início, as torres, né, na falta de um termo melhor para essa seção aqui, essas duas torres e essa aba são pintadas também em preto alto brilho, deixando de ser na cor do carro. Aí quem olha de longe acha que é um 992 sem o para-choque Sport Design, né? Porque ele remove a pintura. Aí basta comparar 992 sem Sport Design e agora com o Sport Design em preto alto brilho. Na frente a diferença é mínima, né? Só menos que você olhe de perto, você vai notar a diferença dele com e dele sem. Talvez pessoalmente é que o configurador também engana, né? A forma que a imagem é gerada, comparado com a imagem gerada, gerada não, mas o carro de fato diante dos nossos olhos, para a gente poder observar melhor. E aqui esse opcional eu não entendi bem. Somente a saia frontal, ele não permite você colocar, assim, permite aqui nessa outra seção colocar a saia lateral, né? Desmembrando o opcional do pacote Sport Design. Aí ficaria por volta de, vamos arredondar aqui, 28 mil reais, né? Então, o para-choque traseiro, o Sport Design, ele custa 2 mil reais, se a gente for deduzir o valor do pacote, né? Aí, passando para essa outra seção aqui, a gente tem o opcional do retrovisor, né? E aqui eu faço uma comparação, Sport, a comparação do retrovisor nessa geração atual para o retrovisor da geração passada, né? Que é a geração 991. Antes,
geração 991, você tinha a opção de até mesmo o retrovisor, ele era configurável, assim como o para-choque, né? Tinha o para-choque básico e o para-choque Sport Design. Na geração 991, a gente tinha o opcional do retrovisor e aqui eu vou trazer uma foto para vocês. Aqui é o retrovisor básico, né? Ignorem essa capa aí, que eu só peguei a foto de um anúncio aqui. Esse era o retrovisor básico e a gente tinha a opção do retrovisor Sport Design, né? Vejam só. Deixa eu pegar um carbono aqui para ficar mais fácil a comparação. E aqui o retrovisor Sport Design. Aqui a foto não está bem definida, mas vocês procurem aí no Google retrovisor Sport Design, ele tem um acabamento diferenciado, né? Um visual mais esportivo, digamos assim. E era um opcional, na minha visão, muito interessante, porque ele trazia, agregava visualmente ao carro, é, até mesmo no retrovisor, né? Vejam como é. O básico não é feio, mas também não é bonito, né? Se comparado com o retrovisor Sport Design, que é muito mais bonito. E de fato veio configurado em várias unidades aqui no Brasil, de carreira GTS, por exemplo. Carreirinha, eu não sei, teria que olhar, porque é mais difícil, né? Comprar esses carros que saem em quantidades maiores, mas no modelo GTS 991.2 a gente tem tanto o retrovisor básico como o retrovisor Sport Design, que na minha opinião já é o retrovisor mais bonito já feito pela Porsche. Aí aqui a gente perde, né, na geração 992, perde esse opcional e basicamente agora a gente só tem as opções de cor, né, que é a base, que como eu mostrei lá no retrovisor básico, a base dele é em plástico, assim como no para-choque, né, a gente tem essa seção frontal aqui do para-choque em plástico preto, por conta de custo, né, é até mais fácil a manutenção dessa parte do retrovisor que geral dessa parte em plástico, que geralmente tem muito impacto, né? Então fica barato para o consumidor repor essa parte. É, então a gente tem a opção de tirar esse acabamento em plástico feio, que como eu acredito que eu já tinha falado no vídeo anterior, se você está comprando um Porsche, um veículo de alto valor agregado, você não vai querer ter um acabamento de um carro popular, por exemplo, em seu carro que é premium, né? Você vê lá o interior, como eu falei, tem o interior soft touch e tem o interior full leather, né? Aí você vai configurando o 992 com o interior de carro popular, que é soft touch. Vá de encontro com a categoria do carro que você está configurando, né? Configure ele com couro total e o retrovisor e as partes periféricas que você puder remover um acabamento de baixa qualidade ou adicionar o acabamento, que é o caso da saia lateral, você deveria investir, né, nisso aí. Então, e aqui também vai a combinação, né? Como eu falei, tem o pacote Sport Design, seja com Aerokit ou não, na cor do carro, em preto alto brilho ou cinza antrace. Aqui para o retrovisor ele só dá duas opções, né? Que é que combine com o pacote Sport Design, que é o preto alto brilho e o retrovisor na cor do carro. Eu prefiro muito mais o retrovisor na cor do carro, porque ele dá uma continuidade no spec, né? Porque o retrovisor ele se posiciona numa seção onde é vibrante aos olhos a cor do carro. Então, não que fique feio, mas aos olhos, porque eu também gosto muito do retrovisor com a base em acabamento em preto alto brilho e combina com o contorno dos vidros, que mais para frente eu vou mostrar que também é opcional de ser em preto alto brilho. Visualmente fica muito mais clean você colocar ele na cor do carro, né? Como eu falei, eu sou bem modesto assim no uso do carbono no carro, então aqui também tem a opção do retrovisor em fibra de carbono, né? Que necessariamente é combinado com a seção inferior do retrovisor com acabamento em preto alto brilho e custa aí R$ 11.000, bem caro, né? Se comparado com os acabamentos, apenas os acabamentos da base
na cor do carro em preto ou brilho é praticamente três vezes, né? O valor aí de um para o outro. Aí aqui também um dos opcionais mais caros, se você for comparar o preço pago pela quantidade literalmente, né, a quantidade de opcional que você está levando, você está pagando aí módicos R$ 6.600 por um pedacinho de triângulo que na prática do dia a dia do uso do carro é um detalhe completamente irrelevante, porque quantas vezes que você for usar o seu carro, você vai reparar aqui nessa parte, né? E também no peso geral do carro. Será que é relevante o peso reduzido dessa parte por usar carbono no peso geral do carro? Certamente não, né? Então, isso aí é mais para se você configura o carro todo em carbono, com o uso do carbono nas rodas, como eu mostrei no vídeo anterior, no retrovisor, aí você adiciona essa parte, né, para ficar combinado. Mas eu acho desnecessário. Aqui é meu segundo opcional preferido, nessa estética de um spec mais clássico, né, sem ser uma pegada esportiva, que é o contorno dos vidros. Aqui ele chama de faixa de acabamento em alumínio, por conta de uma tradução, na falta de uma tradução melhor, né? É o contorno dos vidros com esse acabamento em alumínio, que fica super chique e dá um destaque maior no carro, né? Porque apesar de ser uma parte fina e pequena, ela é meio que gritante aos olhos, né? Esse acabamento cromado. Então fica muito bonito. Aí, como eu falei, também tem a opção dela ser em preto ou brilho, que é ideal para você combinar com as outras partes que também foram configuradas em preto ou brilho. E um opcional que fez muito sucesso, falando novamente da geração 991, a geração 991.2 aqui no Brasil, os GTS e alguns carreiras, muitos deles vieram configurados com esse opcional, que no 992.1, até onde me recordo, eu posso estar enganado, não foi ofertado, que é o acabamento da maçaneta em preto alto brilho, né? Eu acho um opcional muito legal, mas na, na geração 991.2, a alavanca da porta, né? Ela era muito maior. Hoje não, na geração 992, ela é assim como no GTR, ela é meio que embutida na porta, né? Na geração 991.2 não, ela saltava a porta e ficava muito mais visível, né? Esse acabamento do da maçaneta em preto alto brilho. Se eu pegar uma foto aqui, geração 991.2, a maçaneta ela saltava, né? Tem até aqui um GT3 com um opcional. Olha aqui. A maçaneta ela tá em preto alto brilho, só que ela saltava aos olhos, né? Diferente da geração 992, que a maçaneta tem um visual clean, embutido na porta, né? Então, se você configurou as outras partes periféricas em preto alto brilho, eu acho válido, né? Adicionar esse opcional aí. Aqui, clássico uso das portas, que na minha opinião não agrega em nada, porque é uma luz que projeta o logo poste e é uma luz de cortesia, né? Não é luz de iluminação, então vai do gosto de cada um aí. Aqui um opcional que eu também gosto muito é apesar também de não ser um opcional visível, é a tampa do motor com acabamento em cinza titânio, né? Teria que ver aí, eu até hoje não procurei isso, se esse acabamento ele tem algum impacto no peso, né? Ou na rigidez também dessa parte do motor. Rigidez não, mas no resfriamento, né? Porque a gente está diretamente na parte das ventoinhas aqui do motor. Pode ser que essa parte em titânio ela tenha algum impacto na refrigeração. Eu teria que procurar e comentar isso aí nos próximos vídeos. Aqui um opcional também que pode ser contraditório de acordo com o que eu venho falando aqui, por ser um opcional que não é visível aos olhos e tudo mais, mas que eu sou completamente apaixonado porque traz
uma finesse, né? Traz um acabamento melhor para um carro que é do segmento premium. Está nítido aí, né? O próprio configurador traz a configuração da, da tampa do compartimento básico, né? Do, a tampa do combustível, fugiu o nome, mas agora voltou. Básico e no acabamento Exclusive Manufacture, né? Muito mais bonito assim, em alumínio. Eu sempre adiciono esse opcional aí porque novamente ela deixa de expor ao proprietário um acabamento que é de praxe em um carro popular, né? E aqui um opcional bem interessante que surgiu na geração 992.1, que é as ripas da parte da grelha, né, digamos assim, da grelha que entra o ar que vai arrefecer o motor na parte traseira do carro, pintadas na cor do carro. Aí novamente é um opcional que ele depende muito da configuração do carro, né? Eu pessoalmente já vi um GTS 991.2 Gentium Blue com essas ripas pintadas na cor do carro, né? E por ser uma cor metálica tal, e o GTS também ele tem muito acabamento plástico visível, acho que ficou bem interessante assim na continuidade da parte traseira aqui do carro. Mas eu por hora não adicionaria, né? Deixaria tudo preto aqui. Certo sistema de transporte vem clássico dilema, né? Colocar ou não o teto de fibra de carbono. Como eu já falei, eu sou bem moderado no uso da fibra de carbono no carro, então eu não configuraria com teto em fibra de carbono, ainda mais no contexto desse spec que eu estou montando aqui no vídeo, que é um spec com uma pegada mais clássica, né? Então, se você busca montar uma carreira com uma pegada mais esportiva, para você que provavelmente vai usar em pista aí, é interessante você gastar essa quantia relevante no teto em fibra de carbono, porque ele vai reduzir o centro de gravidade do carro, né? Que é essencial para equilíbrio dinâmico e baixar tempo em pista. Quem quer queira, quer não, teto in vitro, que de série ele vem com o teto solar, né? Não só o vidro, mas todo o sistema é muito pesado, né? Então, você colocando o teto em fibra de carbono, ele reduz o peso do carro e também reduz o seu centro de gravidade, porque todo esse peso que está concentrado na seção superior do carro vai deixar de existir, né? O peso adicional, digamos assim, o que torna o peso que estava aqui para a parte inferior do carro, né? Mais concentrado na parte inferior do carro. Então, dinamicamente, ele fica mais responsivo. Aí de série já está no formato que eu gosto, que é o teto de vidro do teto solar pintado na cor do carro. Mas aí também tem a opção dele não ser pintado, né? Então vai do gosto de cada um aí. Acho que essa opção aqui cai bem com quem usa o pacote preto ou brilho, né? Então casaria bem o contraste. Até mesmo nesse spec aqui da foto, o branco, né? Casa muito bem o contraste. E muita gente também gosta de customizar naqueles que não vêm de fábrica assim o teto em preto para dar continuidade do vidro preto com o teto preto, né? Eu não sei por qual motivo, mas isso é comum aqui no Brasil. E nessa opção ele já vem com essa seção aqui pintada em preto, né? Diferente do de série que vem pintado na cor do carro. E aqui é um opcional que até hoje eu não vi em nenhum 911 aqui do Brasil, que é a preparação para o sistema de hack do teto, né? Então ele vem com os encaixes aqui para você colocar o hack no teto. Aí adesivos e detalhes externos para mim, a parte final aqui é a mais irrelevante, porque ele adiciona esses adesivos que, na minha visão, são feios e desnecessários, né, para o visual do carro, com exceção dessa opção aqui que vem
bem sutil a designação do modelo, né? Na opção de uso carreira, que vem nas opções preto, prateado, ali o prateado fica bem sutil, né? Neodyme, que é como se fosse o dourado, né, da marca. Um vermelho também, que eu acho muito chamativo. E destoante, né, vai depender do espectro também. E nesse azul ártico aí, que é um azul claro, que em contraste com o preto fica bem interessante, né? Pela arte aqui já dá para ver como fica. E lembra muito o GT3 RS, né? Porque no GT3 RS a gente tinha a opção de colocar aqueles adesivos e as rodas na cor Indigo Blue, que para mim é o spec mais interessante que tem pro GT3 RS. Ele é preto na cor preta, claro, né? Na cor preta, a combinação com os adesivos em Indigo Blue fica muito bonito. Aí essas minhas opções de cores também são para esses dois adesivos aqui, né? Logotipo Porsche. E esse que para mim é o mais feio, né? Qual a necessidade de ter essa faixa aqui com a cor distante do carro? E o nome 911 Carreira vem translúcido, né? Então só vem o contorno e o fundo é na cor do carro. Eu até configuraria essa opção aqui, mas eu prefiro muito mais como era no 911R, né? Que ele se dispõe na completude da lateral do carro. Deixa eu pegar uma foto aqui para vocês verem. Fica muito mais interessante. E não porque eu quero ter um 911R, como muitos engraçadinhos comentam por aí. Não, porque é um opcional muito interessante, né? E agrega muito bem nessa seção lateral aqui do carro do que com nessa forma aqui que parece inacabada, né? Porque quando você abre a porta, ele deixa de ser visível. Aqui não, ainda tem nessa parte da caixa de roda traseira o restante do adesivo. Aí aqui são as opções de designação do modelo, né? Seja ele com o logotipo ou sem logotipo, o logotipo sem a designação do modelo, e essas combinações, seja na cor do carro ou em peito outro brilho. Para mim, é mais interessante é o logo 911 sem a designação do modelo, que novamente fica no aspecto clean, né? E para dar um destaquezinho um pouco maior nessa parte, em alto brilho. É que a gente já vai para as opções do interior, né? Que são indispensáveis. Sistema de elevação do eixo dianteiro, que para as qualidades de rosca que a gente tem aqui de valeta são indispensáveis. E como você identifica, né, que o 992 ele foi configurado com o Lift System. Caso você só esteja vendo o carro pessoalmente e não tenha acesso à configuração do carro, né, que vem no sumário da configuração do carro. Basta olhar nessa seção dos botões que ficam no painel se existe esse botão com a imagenzinha da suspensão. Ali está definido que o carro tem lift system. E o lift, né, ele levanta 40 milímetros. E isso pode ser acionado até a velocidade de 35 km por hora. Para evitar acidentes, né, a pessoa altera completamente a aerodinâmica do carro de acordo com a posição que a frente do carro está, né? Então, por segurança, ele só é acionado até 35 km por hora. Pacote Sport Chrono de série, que é essencial para controlar aí a dinâmica do carro. Aqui é um opcional que veio muito no Brasil na geração 992.1, seja na carreira, seja no GTS. Bastante GTS vieram com esse opcional, inclusive targa. Para a galera que é mais aficionada em relógio aí, né, tem essa opção do relógio Post Design Subsecond. Aí vem com um detalhezinho a mais aí que é um tema que não me agrada, né? Nem me afeta, nem me agrada. Então,
Isso aí é mais para quem tem essa preferência, né, por relógios. Aqui, quando se adiciona um pacote Sport Design, necessariamente a gente tem que colocar escapamento esportivo, que voltando aqui nessa arte dos botões, o escapamento esportivo ele vem em uma dessas artes aqui do botão, que vem a ponteira do escapamento aqui na arte e você pode acionar, né? Ou abrir ou fechar a válvula. Aí aqui você tem basicamente duas opções, a ponteira prateada e a ponteira preta. Eu prefiro a prateada, né? Para novamente dar uma qualidade maior no spec do carro. E aqui a gente tem outros opcionais sem arte, que é o Power Steering Plus, sistema de direção assistida para reduzir esforço e tal, tanque de combustível de 84 litros e de série o câmbio PDK, né, que lá fora é um opcional, mas aqui no Brasil é de série. Mesmo tantas pessoas sendo aficionadas aí pelo câmbio manual, aqui no Brasil, até pelo volume, né, que a geração 992 chegou, o patamar de volume de unidades vendidas, 4 mil unidades, na média. Acredito que o público aí tenha preferência para o câmbio PDK, né? Mas muita gente também prefere o câmbio manual. Só que acredito que por questão de custo, eu acredito, né? Não sei se de fato é isso. Não vale o custo de homologar o 992 Carreira também com a opção do câmbio manual, né? Porque a esmagadora maioria, que era esse o termo que eu queria utilizar, prefere o câmbio PDK, né? E aqui é um opcional que não é duvidoso, mas gera discussão porque muita gente gosta de configurar com ele para agregar valor ao carro, só que na prática, né, esse tanque de combustível aí maior, que eu acredito que o de série seja de 60, me falta agora essa informação. Esse tanque maior só vai ter usabilidade para aqueles que usam de fato o carro em maiores distâncias, né? Que novamente a grande maioria não usa esses carros em longas distâncias para ter a necessidade de utilizar um tanque maior, né? Ao menos que você use o seu carro para alguma prova de endurance, que acredito que seja praticamente inexistente aqui no Brasil, prova de endurance com um carro de rua. O tanque de 84 litros é dispensável, né? Aqui no Brasil, no geral, vão criar a narrativa que é bom para poder agregar valor ao carro. Mas acho que não vale, né? Vale a pena você salvar esse valor aí para adicionar outros opcionais. E aqui, para mim, o grande ápice da geração 992.2 em termos de design não foi o para-choque nem nada. Foi, e o visual, né? Externo do carro, mas sim o novo desenho dos faróis PDLS. O novo design do farol PDLS, ele lembra muito, muito não, né? Mas dadas as devidas proporções, ele lembra o farol do GT3 RSR. Tudo bem que aqui são filetes e no RSR são quadradinhos, mas a forma da iluminação e a disposição do farol lembra bem o do RSR, até porque embaixo a gente tem esse formato quadrado também, né? Como no RSR. Então eu achei isso bem interessante. Aí aqui no farol PDLS ele tem um custo, né? R$ 18.000 ou R$ 22.000 para o formato escurecido, mas a menos a título de configurador não é visivelmente distinguível o acabamento básico, né? Digamos assim, por o acabamento escurecido. Ele tem uma diferença mínima, né? Olha só. É mais no contorno do que internamente. Teria que ver pessoalmente aí para ver essa diferença, mas novamente eu lembro na geração 991.2, a diferença entre o farol básico e o farol escurecido era gritante, né? Basta vocês visualizarem essa foto que eu vou
abrir aqui para vocês verem. E aí, na minha visão, o escurecido na geração 991.2 ele era muito mais bonito, né, do que o, o normal. Olha só. É gritante, né? A diferença entre o PDLS escurecido e o básico sem ser escurecido. Isso aqui, o escurecido fica muito lindo em qualquer cor. Ficava muito mais interessante. Claro que para um carreira, né? Acho mais interessante o não escurecido. Para linha GTS e linhas superiores, até mesmo o Targa eu prefiro que seja o não escurecido. Mas para a pegada esportiva, fica muito mais interessante o escurecido, né? Voltando aqui, novamente, vá numa concessionária, como eles têm disponível lá, é, samples, né, que chama, amostras físicas reais daquele opcional, você pode ver a diferença entre o não escurecido e o escurecido. Então aqui vamos sem ser o escurecido. E aqui também outro opcional bem interessante, que na geração 992 também não é tão distinguível assim como era na geração 991, seja ponto um, seja ponto 2. Na ponto 2 na verdade, ele já deixa de ser tão distinguível assim. Mas na geração 997, geração 991, o Clear Tail Lights, que chama, era visivelmente distinguível a para a lanterna comum, né? Que tradicionalmente ela vem pintada em vermelho. O que era Clear Tail Lights antes, geração 997, geração 991, agora na geração 992 ele é chamado de é, Exclusive Design, né? Então aqui vocês lembram bem aí como era nítido você ver se era Clear Tail Lights ou não, porque olha só como é completamente diferente, né? A lanterna vermelha básica e a Clear Tail Light. Até mesmo na 4S, né? A gente via bem a diferença dessa seção aqui que liga uma lanterna a outra, característica já da versão de tração integral. Você conseguia ver que ela era clear, né? Hoje, novamente, né? De série, todo 992, não exclusivamente para a linha de tração integral, ela tem a lanterna ciclope, como muitos chamam, que liga uma lanterna a outra. Então, esse detalhe também não é tão perceptível, até por conta da extensão, né, como era perceptível na geração 991 e 997, e agora na geração 992 não é tão perceptível porque meio que a lanterna virou uma peça só, né? Não é uma peça só, mas é como se fosse, porque faz parte da iluminação conjunta. Então a lanterna Exclusive Design, para os olhos mais desatentos, não vai haver tanta diferença, mas para os olhos mais atentos, que olharem essas duas lanternas que fica na seção da grelha aqui, vai ver a diferença entre a lanterna vermelha, que vem de série, olha aí, acabamento vermelho, tá vendo? E a lanterna Exclusive Design, que como eu falei, eu gosto bastante desse aspecto clear, esse aspecto limpo, né, visualmente. Aí é um opcional que vale a pena, né, gastar seus R$ 6.600 aí. E aqui um opcional que para muitos, até seguidores lá da página já comentaram, parece ser frescura, mas não é, porque o limpador traseiro ele impacta muito no visual do carro. Se a gente pegar aqui a visão lateral, vejam como é limpo visualmente a seção traseira sem o limpador traseiro, tem toda a continuidade da linha do carro, tudo mais. E como isso quebra com o limpador traseiro, né? Porque o limpador traseiro, devido à janela traseira do 911 ser muito grande,
o limpador traseiro ele também é muito grande, então acaba que tira todo o aspecto clean da linha bem desenhada do 911, né? Aí é um opcional de R$ 2.600 que eu não configuraria, até porque pelo grau da inclinação do vidro traseiro do 911 e o avanço dos detailings que a gente tem atualmente, a água não vai acumular aí, seja pela angulação, seja pelas estratégias de hidrorrepelência que os detailing fazem, né? Então, a chuva caiu, a água caiu aqui, por hidrorrepelência, essa água vai escorrer e não vai acumular, nem atrapalhar, né, a visão traseira aí do condutor. Então, principalmente no 911 Turbo, que é o que eu venho comentando lá na página, sigam a gente lá, @Rensport Brasil, com Z. Eu venho comentando muito sobre os turbos, sem do Brasil 992.1, sem o opcional do limpador traseiro, como ele fica com um visual clean, bonito, agradável aos olhos, né? E aqui um opcional super interessante que veio aí no pacote leve, né? Pacote Lightweight da geração 992.1. Agora você pode configurar também no Carreira, né? Que é um vidro leve e isolado acusticamente. Tudo bem que no pacote Lightweight o isolamento acústico ele tinha uma perda, mas também você ganhava ganhava, entre aspas, com a redução do peso. Agora, na linha carreira, você também tem disponível esse opcional do vidro leve, né? Que oferece uma vantagem de peso de mais de 4 quilos. E não só o peso, mas ele melhora a acústica interior do carro ao minimizar o ruído externo. Vejam só como a tecnologia está avançando tanto nesses carros, né? Você consegue reduzir o peso da massa do vidro e ainda assim ganhar com isolamento acústico. Como já deu 46 minutos de vídeo aí, só para a seção exterior, né? Tudo isso são opções de seção exterior que a gente estava vendo até agora. Eu vou deixar para um próximo vídeo aí eu comentar sobre a seção de tecnologia, né? Interior e tecnologia, porque a seção de tecnologia é rápida, então, e o interior tem muitos opcionais, então eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem até aqui. Sim, como eu já falei, sigam lá no @Rensport Brasil no Instagram, Brasil com Z. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.